Bom dia, pessoal. Segunda-feira, bom dia. Esse friozinho, vou esperar o pessoal ir entrando. Bom dia, bora começar a semana. Bora começar mais uma semana firme e forte. Bom dia! Segunda-feira, esse tempinho de frio. Bom dia, Paula! Esse tempinho frio, esperar o pessoal ir entrando, que hoje a gente vai começar a nossa live, a gente vai começar falando de uma coisa bem bacana, que é essa questão da comunicação, né? Quem nunca teve problema de comunicação? Bom dia, Lu! Quem nunca teve problema? Bom dia, Bru! Saudade! Tá tudo bem aí em Ribeirão? Saudade! Quem nunca teve problema, né, gente, de comunicação? Quem nunca olhou para a situação e falou, nossa, falei, me arrependi, não devia ter falado, né? Quem nunca? Então, assim, comunicação é algo que desde os primórdios, né? Bom dia, Rô! Então, assim, desde os primórdios dá problema, né? Infelizmente, ou para mais ou para menos, a gente tem aí os desafios da comunicação, né, gente? Vamos falar a verdade, a comunicação ela é algo que, quando a gente pensa que não, dá um piririzinho. E ainda mais quando ela vem associada com culpa. Porque eu falo, né? E aí eu me sinto culpada, né? Eu falo uma coisa e depois que passa, que eu esfrio a cabeça, eu falo, ai, pra que eu falei daquele jeito? Não precisava, né? Ou eu até falo de uma maneira legal, era o que eu tinha que falar mesmo, mas mesmo assim eu me sinto culpada, né? Eu olho para a situação e falo, será que eu devia ter falado isso mesmo? Será? Né? Então, a comunicação, ela é algo que, se estiver em equilíbrio, te leva Bom dia, Poli! Então, assim, comunicação, se estiver em equilíbrio, se você estiver com ela em equilíbrio, você consegue se comunicar, passar seu recado, né? Agora, se ela estiver em desequilíbrio, você fala uma coisa, a pessoa entende outra. A pessoa fala uma coisa, você entende outra. E aí fica aquela rusgazinha, né? O que é tão desafiador em um casamento? Né? Exatamente isso, a comunicação. Porque são duas pessoas completamente diferentes que eu falo, gente, no sentido de criação, tá? Então, duas pessoas que foram criadas de maneiras diferentes, né? Tentando se adaptar e falar a mesma língua. E aí? É onde dá os piriri. Trabalho, quantas vezes eu escuto, né? Eu mesma já tive problema disso. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Você fala outra, a pessoa entende outra. E aí fica naquela, né, aquela rusgazinha. Quantas vezes, né, a gente não tenta passar a informação pro outro e o outro não entende. Tá certo, tá? Tem a questão que eu sempre digo que o outro ele enxerga, ele escuta, ele o que ele quer, do jeito que ele quer, com a visão que ele tem, com a bagagem que ele tem, né? Mas quantas vezes eu não estou tentando passar uma mensagem que eu não consigo? É igual quando a pessoa vira pra mim e fala assim, Juliana, eu não sei por que as pessoas acham que podem fazer isso comigo. Eu falo, por que você tá passando essa informação? Né? Porque muitas vezes eu tô levando essa informação para as pessoas, eu tô permitindo que isso aconteça. De alguma maneira, eu estou me permitindo. Né? Então, seja pro positivo, seja pro negativo. Seja para deixar as pessoas falarem comigo do jeito que elas quiserem, ou seja, eu muitas vezes não consegui passar meu recado, não consegui me fazer ser entendida. E aí? Como é que a gente faz? Porque eu falo uma coisa, a pessoa entende outra, e aí fica aquela rusga, eu não me entendo. E aí eu me sinto culpada, né? E olha, gente, a culpa, ela não vem só de quando eu não falo, ou de quando eu falo, ou de quando eu tô na razão, tá?
Muitas vezes a culpa ela vem de várias crenças, na verdade, limitantes que a gente tem, né? Por se sentir culpado, por olhar para a situação e falar, nossa, eu vou ter que pedir desculpa mesmo não estando errada, mesmo falando aquilo que eu gostaria de ter falado, eu vou ter que pedir desculpa. Por quê? Né? Então, assim, é algo que a gente precisa olhar, né? Por que eu tô me sentindo culpada de ter falado algo que é bom, né? Foi bom eu ter colocado pra fora. Então, assim, essa semana eu até tive um caso muito engraçado de uma paciente me contando que terminou um relacionamento, né? E aí ela falou assim, não, eu terminei esse relacionamento, realmente estava tóxico, realmente não queria mais. Falei, mas e aí, como é que você se sentiu? Eu me senti aliviada, porque eu vim de uma cidade a outra, falando tudo que estava engasgado nesses quase 3 meses de relacionamento. Falei, sincera, falou assim, parecia que eu tava vomitando. A hora que eu cheguei aqui em Franca, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Vida que segue. E eu não me senti culpada, eu me sentia culpada por ter que segurar a situação de que tava tudo bem, de que tava tudo tranquilo. Quantas vezes a gente não tá assim? Ou eu me sinto culpada por ter falado, ou me sinto culpada de ter segurado uma situação que não precisava. Fica entalado. E muitas vezes a crença limitante dessa questão da culpa permite que a gente se entale. Permite que eu segure aquela informação. Eu não quero segurar, eu queria falar, esculhambar. Gente, outra coisa, tá? Comunicação, eu falo esculhambar porque, né, sou esparafatosa, mas assim, comunicação independe de você falar alto, baixo, tá? Quando eu conheço muitas pessoas que conseguem literalmente, né, falar tudo o que precisa, colocar pra fora aquilo que precisa sem aumentar o tom, sem falar alto, sem nada disso, né? Eu conheço várias pessoas que conseguem literalmente, né, esculhambar o outro falando baixinho. Eu sou sagitariana, então eu sou fogo, é a hora que eu vejo, nem tô brigando, estou falando alto, né? Então, assim, independe, educação, né, e comunicação andam juntos, tá? Eu sei que muitas vezes a gente extrapola na hora de falar, porque muitas vezes a gente segurou, né? Eu sei que às vezes a gente vai segurando, aí a hora que vai falar, parece que é um negócio gigante, e aí, põe tudo pra fora de qualquer jeito, né? Eu sei que muitas vezes acontece isso, né? A gente vai falar, a gente vai tentar se expressar e o outro não tá entendendo e a gente já tá cansado do outro não entender ou do outro, né, enfim, colocar palavras na nossa boca, então a gente acaba explodindo. Mas a comunicação equilibrada, ela não gera culpa depois, né? Ela gera, na verdade, um alívio. Olha essa história que eu acabei de contar pra vocês. Né? A pessoa vai lá, ela fala tudo o que ela tem que falar, ela coloca pra fora tudo aquilo que ela poderia ter colocado pra fora antes, mas ela, enfim, tudo tem um momento, né? Acredito que o momento ideal seja esse pra ela. E aí ela não se sente culpada, ela se sente aliviada. Então, olha a diferença, né? Muitas vezes essas rusguinhas de comunicação, ela se vem também dessa questão do julgamento, tá? Quantas vezes eu não estou me sentindo julgada? E é por isso que às vezes eu espano, né? A pessoa fala um negócio assim, de nada, pá, parece que dói, parece que jogou uma bomba em cima de mim, né? Então, quantas vezes a gente não tá assim? A pessoa fala uma coisinha e aí eu já pego aquilo, já transformo aquilo numa dor, já transformo aquilo num ranço e a hora que eu penso que não, eu despejo em cima da pessoa, né? Então, assim, na verdade, a comunicação tá cada vez mais desafiadora por isso, né? Porque a gente tem trazido muito pro pessoal, eu brinco até assim, né? A gente tá levando muito pro coração, né? Porque, assim, nem tudo que o outro fala é pra gente. É aquela historinha que todo mundo já ouviu, se a carapuça serviu, veste. Mas, assim, por quê? Né, que isso serviu. Então eu sempre falo para as pessoas, não leve pro coração, porque às vezes a pessoa tá falando e quem me conhece sabe
né? As meninas que trabalham comigo, eu sempre falo para as pessoas, gente, profissional é diferente do pessoal, né? Acho que a Letícia tá aí na live, ela não me deixa mentir, né? Eu sempre falo assim, olha, se eu tiver que cobrar alguma coisa lá no profissional, né, que é minha função, né, olha, você fez isso errado. Daí 5 minutos, eu chamei a atenção aqui, mas daí 5 minutos eu tô conversando com a pessoa normal. E um dia me questionaram isso. Juliana, mas como assim? Você acabou de chamar a atenção que a pessoa fez um negócio errado e você tá conversando sobre outra coisa, nada a ver com ela. Eu falei, porque o pessoal pede para que eu seja, o profissional pede para que eu seja profissional. E o pessoal pede para que eu seja pessoal. Então, assim, não tem problema nisso, né? Eu não preciso levar isso pro coração. Ah, a pessoa fez isso de errado, eu vou chamar a atenção da pessoa e vou ficar de mal dela o dia inteiro porque ela fez o serviço errado. Cara, não tem isso, né? Eu já falei, eu já coloquei pra fora. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, principalmente em relacionamento, se comuniquem. É necessário, porque às vezes o outro tá triste, chateado por uma coisa que você nem sabe, que você falou sem intenção, mas se comunique, porque a hora que você chega e fala, o que aconteceu? Eu te fiz alguma coisa? O outro vai falar, eu fiquei chateado porque você jogou uma indireta. Olha, indireta, né? Indireta é outra coisa, né? Indireta é um negócio, cara. Eu falo para as pessoas assim, por que as pessoas pegam tanto pro coração isso? Né? Ah, fulano, você falou um negócio, parará. Conversa, porque a hora que você fala assim, não, mas não era pra você que tava falando isso, ou não era pra ninguém, eu só tava contando uma coisa que era minha. O outro vai falar, entendi. É por isso que tem aquela coisa, né? O que você entende, o que você escuta diz sobre você, não sobre o outro. Então, às vezes o outro tá falando e tá falando aleatoriamente, né? E a gente tá levando isso pro coração. Então, comunicação em qualquer parte da nossa vida é fundamental. Em qualquer parte, em qualquer área. Bom dia, Marco. Em qualquer área da nossa vida é fundamental, gente. Se comunicar. E assim, muitas vezes é falar, mas é falar assim equilibradamente, né? Não é aquela coisa, eu vou vomitar tudo na pessoa. Eu conto essa história, mas pra gente ver duas coisas nisso. Primeiro que legal colocar as coisas pra fora, mas a segunda coisa é, será que eu precisava ter segurado aí tanto tempo? Será que precisava de ter chegado nesse limite onde eu preciso vomitar para a pessoa tudo aquilo que eu segurei a respeito dela? Né? Então, assim, quantas vezes a gente puxa um gancho aí? Porque aí quantas vezes, né, eu não estou engolindo situações na minha vida que não precisa, mas porque se eu não segurar, se eu não engolir, o outro, né, não vai me querer, o outro não vai ser feliz, o outro... Então, olha a questão da autoestima, olha a questão da autovalorização, também ligada a isso, né? Porque olha eu olhando com o olhar do outro, mas isso é impossível. Eu preciso olhar com o meu olhar, né? Porque assim, como é que eu vou segurar toda essa situação porque o outro quer que seja assim? E eu? Então a gente entra na comunicação que muitas vezes falha ou falta ou é desafiadora demais por causa dessa questão da autoestima. Que eu permito que o outro fale aquilo que precisa ser falado e eu escuto. Por que eu escuto? Porque senão o outro vai ficar chateado. Por que eu não falo? Ah, porque senão eu vou falar uma coisa assim que não vai prestar e o outro não vai querer, não vai me querer. Quantas vezes, quantas pessoas ao longo dessa minha jornada com terapias eu escuto isso? Me conta a situação, nossa, eu fiquei muito chateada com isso. Eu falei, e o que você falou a respeito dessa situação? Ah, não falei nada. Não falei nada porque se eu falasse ia dar assim. Mas
aí? Eu preciso falar sem medo. Eu preciso falar sem culpa. Eu preciso passar o meu recado. Porque não dá só para engolir, para segurar, porque senão o outro vai ficar chateado. Quantos relacionamentos acabam por falta de comunicação? E eu não tô falando só de relacionamento amoroso, não, tá? Eu tô falando de relacionamento profissional, amizades, eu tô falando de todos os tipos de relacionamento. Uma rusguinha, às vezes, que fica ali mal resolvida, causa um alvoroço total. Quantas vezes? Então, assim, para começar a nossa semana, eu resolvi trazer essa questão da comunicação, porque é muito válido falar disso. E falar sem culpa, sem medo. Porque não é falar e depois se arrepender, não é muitas vezes, né, esculhambar o outro e depois falar, ai, fiz merda, não devia ter falado isso. É falar consciente. É trazer essa consciência da comunicação. Porque se eu falo e depois eu volto atrás também, não adianta. Por isso que eu preciso falar consciente. Não é que não adianta, tá? Eu posso voltar atrás. Primeira coisa, a gente desmistifica essa questão de eu não posso voltar atrás, eu não posso me arrepender, eu não posso isso. A gente pode qualquer coisa, tá? Feio não é se arrepender. Feio é se arrepender e ficar fingindo que eu não me arrependi, tá? Eu sempre falo isso para as pessoas. Que, ai, nossa, eu não posso voltar atrás. Claro que eu posso, eu sou ser humano. Eu sou um ser mutável. Eu posso voltar atrás, eu posso mudar de ideia, eu posso qualquer coisa, né? Então a gente desmistifica essa crença de eu não posso, porque a gente pode qualquer coisa. Mas, quando eu falo e estou na razão, na minha razão, tá, gente? Dentro daquilo que é importante para mim, e mesmo eu sabendo que eu falei uma coisa que era bacana, que era legal, que eu precisava, e aí por causa do outro, eu falo, ai, eu sei que eu tô certa, eu sei que eu precisava pôr aquilo pra fora, mas eu vou voltar atrás. Isso não é bom, né? Porque assim, perceba, eu fiz um movimento que pra mim é importante, eu fiz algo que pra mim é legal, eu falei, eu coloquei pra fora, mas aquela culpa que foi gerada, ela me faz perceber que mesmo eu estando dentro da minha razão, eu fiz algo que eu não podia, porque o outro não vai gostar. E aí eu faço o quê? Eu volto atrás. E aí quando eu volto atrás, né, da situação, eu acabo muitas vezes me anulando, colocando aquilo que eu custei colocar pra fora, né, que era aquela comunicação que tava meio... Eu volto atrás. Então, olha o quanto a culpa, muitas vezes, né, não nos permite viver. A culpa, ela é algo pesado. Claro, eu preciso ter educação, eu preciso falar com as pessoas com educação, eu preciso tratar o outro com mais empatia. Mas se eu precisar falar, eu preciso. Se eu precisar colocar limite, eu preciso colocar limite. E sem culpa, porque tem gente que também fala isso, né? Nossa, eu fui lá, falei não pra pessoa, aquilo me doeu, parece que eu tava fazendo uma coisa errada. Falo não, tem as duas nuances, tá? Tem aquela pessoa que não sabe falar não, e aí se sente extremamente incomodada por fazer aquilo que o outro quer que ela faça, e não aquilo que ela realmente quer fazer. E tem aquela pessoa que ela fala não, né? E aí se sente culpada. Fala, nossa, mas ai, parece que eu tô fazendo uma coisa errada. Né? Parece que eu falei não, mas eu não devia ter falado não. Parece que eu tinha que ter feito, eu tinha que isso, eu tinha que aquilo. Então, assim, são vários devos, né? Devo fazer, devo ir, devo. Então, assim, eu brinco que tudo que a gente começa com essa palavra devendo, né? Devo, a gente já começa pesado, né? Porque tudo aquilo que eu devo eu preciso pagar. Então é pesado, né? Então eu sempre falo assim, eu preciso analisar isso. Dar limite faz parte de todos os relacionamentos, porque traz equilíbrio.
Quantas vezes, quantas pessoas não fizeram coisas que não queriam e depois a hora que dá um negócio errado, nossa, eu devia ter seguido aquilo que eu pensei, eu não queria ter ido, eu não queria ter feito, eu queria ter falado que eu não ia, mas eu não confiei em mim, eu não acreditei, eu não consegui colocar isso pra fora, eu não me comuniquei com a minha verdade. E toda vez que a gente foge dessa verdade, dessa nossa verdade, né, eu falo que assim, alguma coisa acontece para nos mostrar que a gente precisava seguir realmente o nosso coração, né? Eu falo que a gente precisa colocar as coisas para fora, não dá para segurar mais. Muita gente segura e é isso que faz mal. Quantas pessoas eu não tenho atendido que tem tido problema de garganta? Ai, minha garganta vive raspando. Ai, minha garganta vive fechando. Ai, tô tendo infecção de garganta frequentemente. Gente, o chakra laríngeo é o chakra da comunicação. Eu preciso me comunicar. Eu preciso colocar as coisas para fora. Se eu começo a segurar, é onde fica tudo parado, tudo inflamado. E aí eu posso tomar 500 vezes antibiótico. Não vai adiantar. Sabe por quê? Porque não é físico, é emocional. Quantas pessoas não têm problema de garganta porque não estão colocando para fora o que precisa? Lembrando, colocar para fora nem sempre é brigar, esculhambar o outro, tá? Colocar para fora é se comunicar. Colocar aquilo que é importante para você. É se colocar, né? No contexto geral. Então, assim, quantas pessoas não têm trazido esses problemas físicos por causa dos problemas emocionais? Isso é bom pra gente refletir. Culpa, por exemplo, tem gente que fala, nossa, eu sinto um aperto no coração, uma angústia, parece que eu não sei de onde vem. Muitas vezes ela vem por causa da culpa. Né? A culpa em fazer coisas que tô certa, né? Tem horas que sim, tem horas que não, mas assim, dentro do meu contexto, do meu julgamento, do meu auto-julgamento, eu tô certa. Mas aí eu me culpo porque o outro não acha isso, porque o outro vai se chatear, porque o outro não vai ficar feliz. Gente, a gente não vai agradar todo mundo. Eu conheço pessoas que não falam, que seguram e mesmo assim não agradam. Conheço pessoas que falam que também não agradam. Isso a gente precisa pensar no nosso mundinho aqui. O que eu preciso falar nesse momento que vai me fazer ficar melhor? Ou que não vai me prender a ponto de parecer que eu tô sufocada, presa numa situação, num relacionamento, enfim, em alguma coisa, né, que não tá me fazendo feliz. Não é egoísmo não, tá? Porque isso é crença limitante. Ah, eu vou pensar só em mim? Isso é crença limitante, que não é egoísmo. A gente precisa pensar na gente. Sabe por quê? A pessoa mais importante da minha vida sou eu, porque é a única vida que eu tenho. Eu não tenho outra vida. Eu não tenho a vida do outro. Eu não tenho como cuidar da vida do outro, do que o outro vai achar. Eu preciso olhar pra mim. E não é egoísmo, a gente foi criado muitas vezes. Você tem que pensar no outro, porque se você não pensar no outro primeiro, você tá sendo egoísta. Gente doente não ajuda gente doente. Eu sempre falo isso e as pessoas acham engraçado, mas é verdade. Como é que eu vou ajudar alguém se eu não estou bem? Isso não é caridade, isso é sacrifício. E sacrifício vem de peso. Peso vem de culpa. Pra gente refletir aí nesse começo de semana. Quem ainda não se inscreveu lá no meu canal no YouTube, gente, depois que terminar a live, corre lá, é rapidinho. Ativa o sininho, né, das notificações. A gente tá gerando todos os vídeos lá. Vai ter muito conteúdo, tá? Se inscreva, vai ser muito bacana você tá recebendo, revendo esses vídeos também. É bem legal,
tá? Essa semana eu tive um feedback muito positivo, eu quero até compartilhar com vocês. Tive um feedback ontem de uma pessoa próxima, né? Que na minha live de sábado estava assistindo e a pessoa falou pra mim assim: olha, na live de sábado eu terminou a live, eu saí e fiz uma coisa totalmente diferente, né? Eu escutei a sua live e aí eu resolvi mudar um comportamento que eu tinha há 18, 19 anos e de não conseguir colocar sentimento pra fora, de não conseguir falar de sentimento. E aí eu consegui me colocar, né, de uma outra maneira. Eu pensei, poxa, acabei de ouvir que eu preciso fazer algo diferente, vou fazer. E aí eu perguntei para as pessoas e funcionou, né? Funcionou, né? Todas as pessoas que estavam ali ao meu redor falavam: "Ah, nossa, o que você tá fazendo? Nossa, que legal! Nossa, nunca te vi fazendo isso." Né? E essa pessoa, né, virou para mim e falou: nossa, valeu muito a pena. Então eu fiquei muito feliz que o objetivo dessas lives é justamente isso, né? Trazer um conteúdo aí para você pensar, para você trazer consciência para sua semana, para o seu dia, tá? E é isso que eu espero que a gente esteja aí alcançando para você, tá? Muito obrigada a todos que estiveram comigo até agora, obrigada de coração. Bora começar essa semana, segundou, tá meio friozinho aqui ainda, meio neblinado, mas bora começar com muita fé, com muito amor, com muita gratidão ao Criador de tudo que é, por toda essa nossa existência, por todas as maravilhas que a gente testemunha todos os dias na nossa vida, na vida do próximo. Bora começar essa semana, tá só começando, tem muito chão pela frente. E sábado a gente se vê novamente. No sábado é às 20 horas, tá, gente? Às 20 horas a gente vai falar sobre outro tema bem bacana. Eu espero vocês. Boa semana a todos. Gratidão infinita. Obrigada, Paula. Gratidão sempre. Uma ótima semana para todos vocês. Fiquem com Deus e bora começar a semana com o pé direito. Eu sou esquerda, eu começo com o esquerdo, mas é bem positivo. Beijo para vocês, gente. Obrigada, obrigada, obrigada. Gratidão infinita. Gratidão, Alessandra. Obrigada. Beijo, até sábado. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, corre lá. Se inscreve. Ativa o sininho das notificações. Beijo, galera. Tchau, obrigada. Obrigada.